Olá, estamos iniciando mais um programa Espiritismo Sem Mistério. Nós estamos ao vivo, estudando o Livro dos Espíritos. No programa anterior, nós iniciamos o capítulo 4, falando sobre o princípio vital. Nós descobrimos várias coisas a respeito desse fluido vital, inclusive que nós podemos ingeri-lo. Então hoje nós estaremos dando continuidade a esse assunto. Fique conosco, pegue seu notebook, seu caderno, seu lápis, seu livro e vamos iniciar o nosso estudo. Eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. É uma felicidade voltarmos aqui à TV Mundo Maior com este programa, falando sobre o fluido vital, que é um dos itens do Livro dos Espíritos que nós temos abordado aqui já há mais de um ano. E este desejo é que você também participe conosco. A Solange vai falar para você agora como é que você pode fazer isso. Muito bem, para você participar, basta acessar o Facebook da TV Mundo Maior. Lá você encontra um quadradinho, um post, com a seguinte pergunta: o princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Vou repetir, o princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Então, dá uma pesquisada e aí pensa um pouquinho, responde para a gente. A sua participação também pode ocorrer através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 Operadora 11 996 43 3827, ou então também através da área de chat do canal da TV Mundo Maior no YouTube. Então é isso, escreva para a gente suas dúvidas, comentários e no final do programa nós estaremos respondendo, comentando tudo que a gente vai trocar de ideias, tá bem? Bem, Solange, nós também lembramos, eu não sei se você falou, que está passando pelo Facebook e a pessoa pode participar pelo WhatsApp, como você disse, mas também no YouTube tem uma área de texto que as pessoas vão lá, a nossa Poliana, nossa querida produtora, juntamente com a Camila e com o Everaldo, estão a postos para que você possa ter a sua participação aqui enviada para a nossa possibilidade de citar o seu nome e tentar responder sua dúvida. Lembrando, inclusive, que vocês possam enviar as mensagens o mais rápido possível. Não deixa assim para o finalzinho do programa, senão a gente aqui tem um delayzinho para a gente receber as perguntas e você acaba não sendo atendido. Nem sempre a gente consegue atender a tempo, porque as perguntas às vezes chegam em cima da hora. Se você já puder ir fazendo ao longo do programa, melhor, não é? É isso mesmo. Nós estamos com o nosso primeiro slide, não é, Solange? Isso Aquele aí. que vai dar continuidade ao tema e que o nosso querido Everaldo vai colocar para você ver aí na tela. Aí está. Nós temos aí o Livro dos Espíritos, capítulo 4, Princípio Vital. Perguntas de 60 a 72. Já começamos uma parte no outro programa e agora nós vamos apenas fazer uma recordação daquilo que nós já vimos um pouquinho nos programas anteriores. O slide seguinte, vamos ver uma definição do Livro dos Espíritos a respeito dos seres orgânicos e inorgânicos. Você vai ler aí, a Solange vai ler para nós. Vamos lá. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida, órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar e etc. Bem, essa primeira colocação já nos dá bem uma separação entre os seres existentes, entre aqueles que têm organização, movimento, nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem, e os outros que estão fora disto, que são compostos apenas pela agregação, pela atração das moléculas, dos átomos. Só isso, só matéria agregada sem a criação de órgãos específicos, não há o crescimento como há nos seres orgânicos. Agora, no programa anterior, nós pudemos ver uma coisa muito interessante ao tratarmos dessa questão de orgânicos e inorgânicos. Fizemos para você aquele slide que eu tenho certeza você se lembra, que mostrava que o corpo humano, nosso corpo humano, era feito de matéria. Matéria mineral, matéria que nós encontramos na natureza, compondo todos os corpos.
E eu tenho certeza que você se lembra, nosso corpo físico é formado de vários elementos, pelo menos 60, mas 99%. Eu vou falar nessa outra câmera aqui, ó. 99%. Isso, agora chegou. 99%, eu vou mostrar para você de novo. Lembra? Você vai se lembrar. É composto, o nosso corpo é composto de 99% destes elementos aqui, ó. Dá para ver aí? Ou tá muito embaçado? Tá embaçado. Ah, vamos voltar um pouquinho. Tá embaçado ainda? Tá embaçado. Ah, não vai dar para eles verem, para eles lerem. Olha lá, eu vou ler então, ó. 99% do nosso corpo, tudo que você tem, 99% é formado por oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio e fósforo. 99% de 6 elementos. Além disso, existem mais outros elementos secundários que estão abaixo de 1%. Potássio, enxofre, sódio, cloro, magnésio e ferro. Esses são 12 no total que compõem o corpo. E aí os outros para comporem 60, não é? Faltam 48. Vai tudo abaixo do 0,000 alguma coisa. E então, com base nisso, nós fizemos uma experiência, lembra? A Solange vai passar aqui e vocês vão ver o slide que o Everaldo vai pôr. Vamos relembrar a experiência que nós propusemos para você? Vamos lá. Vamos fazer uma experiência? Pense nisso. Vai lá. Se nós temos todos os nossos corpos feitos por estes elementos, vamos colocar nessa bomba de azeitona. Uhum. Se colocássemos todos os elementos químicos que compõem o corpo humano em um recipiente lacrado e lá o deixássemos por 9 meses, qual seria o resultado? Interessante, não é? Por quê? Se o corpo físico é feito dos mesmos elementos que compõem o corpo inorgânico, é só misturar tudo, pôr num recipiente lacrado, esperar um tempo, dar uma chacoalhada de vez em quando, vira de ponta cabeça, né? Fica Tem lá. Todos os ingredientes para montar um ser. Será que 9 meses depois vai aparecer isso aqui? Vamos dar uma olhadinha aí? Põe aí o slide seguinte. Aí. Ah, sai isso aí! Essa coisa linda, fofa. Sai do tubo de azeitona. Depois de você misturar todos aqueles elementos, carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio. Deixa aí, ô Everaldo, deixa pro povo ver esse menininho saindo do frasco de azeitona. Se a gente misturar todos esses elementos, você acha que é esse garotinho bonito que vai sair de lá de dentro? Querendo mamar, querendo a mamãe, querendo o papai? Vamos ver se está certo ou se está errado? Já põe o slide seguinte, Everaldo. Está errado. Será que não dá para sair um nenê de dentro da tubo de azeitona? Não dá. Não vai dar dessa vez. Por que será, não? Mas a gente viu no programa da semana passada também que é possível que alguma coisa aconteça e dê certo para surgir o garotinho de dentro do recipiente. Essa é outra experiência, Solange? Nós fazemos todos os dias, não é mesmo? Exatamente. Se a primeira não vai dar certo, não consta que alguém tenha conseguido tirar um garotinho de dentro de um recipiente onde colocou a matéria que faz o corpo da gente. Existe uma experiência que nós fazemos todos os dias e que essa costuma dar mais resultado. Vamos para o slide seguinte? Vamos ver. Essa experiência nós fazemos todos os dias. Aí. Olha que olho bonito, olha que boca bonita, olha que garfo bonito. Olha que folha bonita. Olha que folha, olha que saladona boa. Apetitosa. Cada ser que ela está colocando nesse garfo é composto de elementos químicos da natureza, mineral, que se transformam em vegetal. E aí ela vai colocar na sua boca, no próximo slide, vamos ver. Aí, na boca vai entrar na forma de alimento. Todos, o oxigênio, o hidrogênio, o cálcio, o fósforo, o carbono, nitrogênio, todas aquelas outras substâncias em quantidades menores. Enxofre, sódio, cloro, magnésio, ferro. Isso, e algo muito importante. Algo que nós estamos falando no nosso programa. Exatamente. Quando você faz isso e entra este outro elemento, esse componente chamado de princípio vital. Quando você também incorpora aos elementos químicos da natureza o princípio vital, que os espíritos dizem que é mais um elemento, é como um elemento da tabela periódica, o que acontece? Acontece isso que você vai ver agora aí, ó.
Este aí. Aí está certo. Exatamente. Aí não é bem uma bomba de azeitona, mas é um recipiente. É o recipiente uterino. E aqueles produtos químicos, aqueles minerais que formam uma pedra, formam uma jazida, aí eles, misturados ao princípio vital ou ao fluido vital, eles modelam a carne, os ossos, os músculos, eles modelam todos os tecidos e formam um corpo orgânico. Bem, isso é um resuminho do nosso programa anterior, que você pode encontrar, inclusive, no site do YouTube da TV Mundo Maior. Você pode assisti-lo. Agora nós vamos dar continuidade ao tema para que você possa acompanhar as perguntas que Kardec faz logo na sequência. Vamos à primeira de hoje, que é a pergunta 65, Solange. Ok, vamos lá. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Nós temos várias representações, não é, no mundo físico, de corpos. Agora, ele reside em algum desses corpos que nós conhecemos? Como será que nós encontramos este fluido vital? É o que Kardec quer saber. Vamos acompanhar o que os espíritos responderam a ele? Ok. Ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Com a resposta dos espíritos, nós entendemos que Kardec estava buscando onde encontrar a fonte, a origem deste elemento, deste fluido vital. Passa no supermercado, pega um pouquinho e joga na boca da mãe que vai dar a luz. Não é. Ele está, como você vê aqui, ele é produto do fluido universal. Aquele fluido básico de que tudo é composto no universo e que vai sofrendo modificações gradativas para que as diversas estruturas conhecidas e não conhecidas da matéria possam também ter a sua composição. É como a matéria primitiva, a matéria bruta, o arcabouço inicial. Estas transformações, densificando essas energias, essas forças, atingem o nível mais denso na matéria. Mas também, nos níveis menos densos, está contido como o fluido magnético, o fluido elétrico animalizado, que, unido à estrutura da matéria, aos elementos materiais, possibilita que essa matéria se torne animalizada, se torne animada. É o intermediário, né, o elo existente entre o espírito e a matéria. Exatamente. Para que a matéria possa estar prenhe, estar exuberante e vitalizada, é necessário que ela esteja embebida, unida, modelada no conjunto com a participação do fluido vital, que é uma transformação do fluido cósmico universal. Portanto, está espalhado por toda parte, na medida das necessidades de cada orbe, na formação dos corpos que se encontrem na condição de corpos orgânicos, como é o nosso caso. E aí? E aí, vamos em frente? E aí? E agora? Temos a sequência. Exatamente. Kardec nunca fica quieto, já notaram isso? Kardec, ele está sempre incomodado com aquilo que ele não sabe e com aquilo que os espíritos responderam, dando assim ao leitor a nítida certeza de que é o raciocínio que está conduzindo, não é o casuísmo, não é o jogo de compadres, não, ele está querendo mais informação e é o que ele vai fazer agora na pergunta seguinte que você vai ver na tela. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Vocês estão vendo aí, olha, quantos animais, quantos vegetais, temos folhas, temos grama, temos capim, temos todos estes seres, cada um diferente. Um vive no ar, outro vive na água, outro é mamífero, outro é ave. Então, esses seres, o princípio vital que gera estes corpos tão diferenciados, tão assim específicos, é o mesmo? É um só para todos os seres orgânicos? Será que só de um único fermento
saem todos os pães diferentes que a gente conhece? É mais ou menos a pergunta que Kardec está fazendo, não é, Solange? Não, André, e a pergunta que nós também fizemos no Facebook da TV Mundo Maior. Isso, você então aproveita agora. Ó. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? E aí, a gente vai dar a resposta agora? Nós vamos ter que dar, né? Nós vamos ter que dar, porque... Puxa, será que alguém respondeu aqui? Eu acho que o povo tá pensando, mas depois que a gente falar, eles vão responder, tenho certeza. Aqui já tem uma resposta, ó, do Flávio Bicalho. Pô, não vou responder não, viu, Flávio? Mas obrigado pela participação, tá aqui. Já tem algumas respostas, sim. Isso. Então, os espíritos querem que nós entendamos esse mecanismo. É algo próprio do ser organizado. Então, Kardec pergunta a eles, para cada corpo diferente, existe um fluido vital diferente ou ele é o mesmo para todos, igualmente? Vamos ver, então, qual é a resposta dos espíritos? Vamos lá, Everaldo. Isso. Sim. Sim quer dizer o quê? Que é um só. Sim, os espíritos respondem, é um só. Mas o que acontece com ele, Solange? Modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento, ela o recebe, não o dá. Então, nós observamos que os espíritos dizem que o fluido vital é o mesmo, mas ele é modificado de acordo com cada espécie. Naquilo que cada espécie tem para modelar a sua forma. Uma vez que os corpos orgânicos, eles decorrem uns dos outros pelo sistema natural da hereditariedade, nós encontraremos, então, cada corpo físico de animal gerando um corpo físico de animal da mesma espécie, naturalmente. Uma vez que isso é assim, o fluido vital necessário para dar continuidade àquela espécie está ali contido no processo de constituição desse corpo futuro. É o mesmo fluido, mas modificado de acordo com a espécie que vai ser gerada no processo de multiplicação. Agora, é importante a gente observar essa afirmação que eles dão aqui. O fluido vital é ele que dá movimento, é ele que dá a vida e a atividade, e que distingue da matéria inerte. A matéria sem o fluido vital, ela é inerte, ela não tem vida. Não tem movimento, ela não está nada. Vitalizada. Então, Solange, se não tem vida, quando não tem fluido vital, se ela não tem movimento, quando a gente vai dormir, que o nosso corpo fica lá sem movimento, será que acabou o fluido vital? Não. Não? Por Claro quê? que não. Porque a gente ainda tem calor, a Isso, gente a ainda vida- respira, claro. a gente se move na cama, A vida- mesmo que você esteja lá meio assim, congelado, não é? Agora, e quando a gente vai no velório, que tem aquele cara deitado no caixão, que não respira, que não se move, que não faz nada, será que O fluido aconteceu vital- alguma coisa com o fluido vital dele, Solange? Ah, com certeza, o fluido vital já se esgotou. Então, é o que está escrito aqui, ó. É o fluido vital que dá a estes corpos movimento e atividade, e que tira eles da condição de matéria inerte. Porque esse movimento da matéria não é a vida. O que é a vida é a matéria conjugada ao fluido vital. Só o movimento não é a vida. A matéria recebe o movimento. Ela não dá o movimento por si mesma. O movimento, como nós vimos no programa anterior, é o resultado da união da matéria, que nós conhecemos, com o fluido vital. E é esta união que fornece a vitalização, a animalização dos corpos. Quando, por algum motivo, acaba o fluido vital, o corpo não se move mais. E quando, por algum motivo, o corpo sofre uma agressão que desestrutura o funcionamento normal, o fluido vital não tem mais como fazer funcionar uma coisa que quebrou. Mas quando os dois estão em harmonia,
É o fluido vital que mantém essa harmonia funcionando, ok? É isso mesmo, gente. Tá, o programa agora, no próximo bloco, nós vamos dar continuidade a esse assunto. Antes disso, vamos deixar aqui o nosso convite, a nossa solicitação, para que você participe da campanha O Espiritismo Precisa de Você, SOS. A sua participação é importante para que todo esse material possa ser divulgado da TV Boa Nova, da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova. Tudo isso possa ser difundido a tantos lugares, a tantas pessoas que precisam ouvir coisas positivas, coisas boas. Então, se isso faz bem para você, se você aprende tantas coisas, nos ajude a divulgar tudo isso para outras pessoas, inclusive fora do nosso país. Basta ligar. Agora nós teremos um intervalo, liga rapidinho para a gente, através do telefone 0800 12 18 38. Faça a sua inscrição, tá ok? Já já nós estaremos de volta. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Espiritismo Sem Mistério. E nós estamos vendo que o fluido vital, aquele fluido que dá vida aos corpos inanimados, então é graças a esse fluido que nós temos esses corpos que se tornam corpos orgânicos, porque eles recebem a vida, eles têm ânima. E vamos seguir em frente, André, com os nossos slides. Isso mesmo. Nós vamos dar sequência aos slides do nosso estudo do fluido vital com a pergunta que temos na tela, pergunta 67. Número 67 do Livro dos Espíritos. Vamos ver, Solange? Vamos lá. A vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Essa pergunta é muito interessante. Ele quer saber se aquela vitalidade, aquele negócio de se movimentar, vem desse agente, desse fluido vital, ou ela se desenvolve, uma vez unida à matéria, se desenvolve pelo funcionamento dos órgãos. Se a união do fluido vital com a matéria, ela faz com que a matéria fique, assim, imediatamente vitalizada, ou também, quando os órgãos começam a funcionar, esta vitalidade, ela se desenvolve também a partir do próprio funcionamento dos órgãos. Pode-se dizer que esses órgãos também produziriam esse fluido vital? Estaria correto falar dessa forma ou não? Não sei se produzir, mas pelo menos entreter, como se você estivesse se aquecendo. Mantendo aquela chama, vamos dizer, aquela... Vamos pensar no motor, Solange. Você faz uma lembrança interessante. Você que está aqui na geral, é a lembrança que a Solange faz. Quando nós precisamos ligar o carro de manhã, nós precisamos de uma bateria, não é? A bateria elétrica, ela está lá com uma carga. Mas uma vez que você dispara a bateria, que o motor começa a funcionar, o próprio motor, consumindo o combustível dele, gera eletricidade. Exato, ele se gera alimenta. Energia e carrega a bateria. Ele gera a energia para ele próprio e também carrega a bateria que foi usada. Então você vê que interessante, é um princípio muito semelhante ao que Kardec quer saber. A vitalidade é o atributo permanente do elemento vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Essa vitalidade, não é? Vamos acompanhar na resposta. Você vai ver daqui a pouquinho já na tela a resposta à pergunta que Kardec faz, a pergunta 67. Apenas se desenvolve com o corpo. Não dissemos que esse agente, sem a matéria, não é a vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. Ou seja, você que está aqui na minha câmera específica, aqui, a minha câmera exclusiva, você está vendo que sem a união com a matéria, o fluido vital não tem vida. Ele não é vital, ele não se move, ele não tem essa peculiaridade. Essa peculiaridade é decorrente desta agregação de ambos. É preciso haver a união para que a vida aconteça, senão não há. Senão essa vida não se dá. Então,
A vitalidade se desenvolve com o corpo. Uma bateria elétrica instalada no carro, mas que não está conectada ao carro, não dá movimento. O carro não anda, nem dá partida. Não é mesmo? O carro não tem essa potencialidade de se auto-energizar. Agora, quando você une os cabos do veículo, a parte elétrica, à bateria, ela energiza todo o veículo. Então vai ter o ar-condicionado, o vidro elétrico, as travas elétricas, vai haver todo esse processo de energização, favorecendo o início depois do movimento do motor. Então, a vida, que é o resultado, que é a expressão vitalizada da matéria que tem ânima, como a Solange falou, ela é necessária ela é o resultado dessa união do fluido com a matéria. Os dois não têm vida. Os dois são, vamos dizer, sem essa qualidade. É uma terceira qualidade que surge da união de ambos. Eu me recordo nesse tema de uma comparação que dá para a gente fazer. Você que está aqui conosco na geral, pode se lembrar desta circunstância. Você tem o oxigênio. O oxigênio, ele faz parte dos gases que estão envolvidos na produção de fogo, não é? O oxigênio, a chama que não for alimentada pelo oxigênio, ela apaga. Agora, você tem o hidrogênio. O hidrogênio é um combustível, o oxigênio é o chamado comburente. Os dois eles têm características particulares ligadas à explosão e à manutenção da chama. O oxigênio sustenta a chama e o hidrogênio é combustível, ele pega fogo. Inclusive, é usado em foguetes para lançar as naves na estratosfera. Agora, o que acontece quando você junta os dois na proporção de H2O? Acontece que você tem uma substância que apaga o fogo. Exato. Ou seja, de dois componentes necessários para o incêndio, você fica com uma substância que combate as chamas. Uma característica totalmente nova. Então, nós observamos que isto é semelhante à questão do fluido vital. Ele não tem essa vitalidade, ele não é movimento quando está fora, mas quando se une a matéria que também não tem movimento, Exato. passa a dar a ideia da organização vital. Eu acho que até o próximo slide, André, vai deixar a coisa mais clara para a gente compreender. Vamos pedir para o Everaldo colocar o próximo slide. Pode-se dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Interessante. Quando o agente vital, o fluido vital, não está unido ao corpo, pode-se dizer que essa vitalidade está latente. Será? Não está, vamos dizer, não está colocada na estrutura visual. Você não está vendo o corpo se mover, não está unida. A vitalidade não está presente. Então a vida, essa vitalidade estaria latente, como se fosse uma coisa assim não manifestada. Está meio adormecida. Vamos ver o que os espíritos responderam no próximo slide. É isso mesmo. Não havendo o fluido vital, a vitalidade possível ainda não está plena. Ela não está lá contida. É preciso que se una para que ela ecloda. A vitalidade passe a sair do terreno dessa latência para o terreno da evidência, da existência. E agora nós teremos logo a seguir um comentário de Kardec, que é muito interessante. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe a impulsão da atividade íntima ou princípio vital, que entre eles existe. O conjunto dos órgãos é um mecanismo que recebe essa impulsão de uma atividade íntima ou do princípio vital que existe neles. É o conjunto das peças do automóvel que vai receber a energização da bateria. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos.
Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito, que desenvolve o calor. Quando nós usamos de um movimento em relação a determinado objeto e esse objeto se atrita com alguma superfície, daquele atrito o calor aparece. Da mesma forma que nós temos no caso que nós citamos aqui do motor a explosão, o motor que é movido na parte elétrica pela bateria. Se você tem a bateria ligada aos agentes, aos órgãos do veículo, uma vez que a bateria permite que o motor comece a funcionar, o próprio motor funcionando gera a necessária atividade que vem a produzir energia elétrica para carregar a bateria e se autossustentar também. É muito interessante a explicação de Allan Kardec. A Rosana Clark, da Holanda, André Luiz Ruiz, estudo no Espiritismo... Desculpa, gente. Estudo Espiritismos... Não, Espírito da Letra. Não, tá meio confuso, mas ela faz parte do estudo do nosso programa Espírito da Letra, que é apresentado aqui na TV Mundo Maior e na TV Alvorada Espírita, com o comentário, a leitura e comentário das obras de André Luiz, através do médium Chico Xavier. Exatamente, ela diz que ela agradece porque ajuda a compreender muito melhor os ensinamentos, né, daqueles livros do Chico. Então ela manda um grande abraço pelo aprendizado. Também nós temos a participação do Paulo Romon, de Campinas, que fala o seguinte: boa tarde. O que acontece quando então bebemos bebidas alcoólicas e alimentos gordurosos? Isso tem também o fluido vital? Os fluidos ou fluidos ruins? É o que o Paulo Romon quer saber. Ô Paulo, muito obrigado pela sua pergunta, porque é o seguinte, nós temos o fluido vital que nós assimilamos quando vamos renascer. Nós nos abastecemos de fluido vital quando também nos alimentamos de plantas, quando bebemos água, quando comemos carne. Isso também nos ajuda a abastecer-nos de fluido vital. Agora, nós temos o funcionamento orgânico que deve estar preservado da melhor forma. Quando nós cometemos abusos, quando nós ingerimos coisas que desajustam o funcionamento do motor do carro, acontece que o motor começa a dar defeito. Não é por falta de gasolina que o motor para de funcionar se você jogar meio quilo de açúcar lá no recipiente dos pistões. Ele vai gripar de uma vez. Se você colocar óleo que não é bom, que não é o adequado, se você colocar areia, deixar entrar areia nas engrenagens, o carro vai parar, não porque falta gasolina, mas porque foi maltratado. Então, todas estas coisas que nós comemos, coisas que bebemos, coisas que fazemos como fumar, nos drogar, coisas que mentalmente nós também possibilitamos ao nosso espírito sintonizar-se com coisas ruins, tudo isso começa a atuar contra o motor, contra o funcionamento normal do veículo. E ao invés de ele parar por falta de fluido vital ou falta de combustível, ele começa a consumir combustível excessivamente, porque tem que forçar o motor. E ele pode, desgastado como está, travar o funcionamento deste motor e o carro não andar mais. E aí não é por falta de fluido vital. Os que são suicidas voluntários, os que se matam aos poucos e morrem antes de chegar do lado de lá, eles informam que eles passam por problemas graves em função de ainda estarem impregnados de fluido vital, que deveria ter sido gastado normalmente durante a vida física. Porque este fluido vital, ele é buscado pelas entidades do astral inferior como uma fonte de mobilidade, de vida material. É muito interessante na obra Missionários da Luz o relato que André Luiz faz quando eles estão procurando um espírito que se matou, o espírito de um rapaz que na Terra se matou, que se chamava Raul, e eles vão atrás desse Raul no plano espiritual e vão encontrar próximo ao matadouro, onde entidades estão sugando a energia vital dos animais que são abatidos naquele matadouro. Então a mesma coisa acontece com aquelas pessoas que, perdendo a vida física por excessos,
continuando a ter fluido vital em abundância, quando chegam do lado de lá, acabam muitas vezes perseguidos, como o André Luiz relata que aconteceu com ele também. No livro Nosso Lar, André Luiz conta isso nos 2 primeiros capítulos, quando entidades vão tentar sugar, ou vão buscar sugar essa energia do perispírito daqueles que deixaram a Terra nessas condições. Mas nós vamos aproveitar esse tema e também falar sobre isso num próximo programa. Isso, nós vamos no programa seguinte, vamos trabalhar para mostrar, exemplificando para vocês essas questões do mundo espiritual em relação ao fluido vital. De como os espíritos buscam esse fluido vital. Bem, nós temos a participação do Felipe Prince, como eu já disse, respondeu, dizendo que o fluido, o princípio é o mesmo, visto que a origem é a mesma, que o fluido universal, o fluido vital se origina no fluido universal. Também temos a participação do Grupo Espírita Kardec, kardecista, umbandista. Servos de Maria, ela lá não da tem Holanda. Mas eu acho que é também isso. Manda um abraço para Marisa Santos, se não me engano, não tem o nome aqui, mas deve ser. Um abraço para vocês, é lá da Holanda. Isso. Eles estão sempre ligados também nos nossos programas. E também temos aqui a participação do Rude, da Guatemala. Ele fala o seguinte, que mora em Nova York, onde nós recebemos em casa os estudos do Espírito da Letra. E ele agradece muito porque estão aprendendo bastante. É o que diz o Rude aqui, da Guatemala, que mora em Nova York. Para a gente ver como as pessoas acessam, né, no Brasil ou fora do Brasil, como as pessoas buscam e aproveitam esses E nós estamos com o livro No Mundo Maior, chegando na parte final, no programa Espírito da Letra. Vocês estão no Espiritismo Sem Mistério. O programa Espírito da Letra também tira o mistério das obras de André Luiz, porque nós vamos lendo com calma, comentando, e as pessoas ficam embevecidas, elas ficam assim, encantadas com aquilo que André Luiz coloca nas obras e que às vezes a gente tem pressa e não tem a calma para entender o conteúdo, não é? Então a gente agradece muito e se vocês puderem, passe essa informação para os seus contatos, com vídeos, mande os links para que eles também tenham esta possibilidade de acessar estes arquivos na TV Mundo Maior, na TV Alvorada Espírita, que é a nossa TV também na internet. Vocês poderão ter todos estes arquivos e muitos outros à disposição de maneira gratuita. Eu também gostaria de ressaltar aqui que a Rosana Clark, da Holanda, eu vou passar essa solicitação que você fez aqui para o André, tá bem, Rosana? E também lembrando a todos vocês da importância da participação de cada um no Clube Amigos da Boa Nova, ou participar da campanha SOS, o Espiritismo Precisa de Você. Todos vocês são sementes de luz, todos nós somos sementes de luz e através de uma participação às vezes tão pequena, isso pode ser difundido para tantas pessoas. Basta acessar o 0800 12 18 38. Participe. Nós Acho que é só, né, queremos falar com você aí que nós só podemos estar aqui na TV Mundo Maior, só podemos estar aqui falando de Espiritismo Sem Mistério, do Espírito da Letra e de tantas outras temáticas graças ao carinho da Poliana, ao carinho da Camila, ao carinho do Everaldo, do Fernando, do Vitor, do Adriano, da Ana, que são esses trabalhadores que cuidam de tudo que está aqui envolvendo a produção deste programa. Então, quando falamos ajude a Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, estamos falando de uma estrutura que leva esperança para muita gente em toda parte do planeta. Muito obrigado pelo seu carinho. Na semana que vem a Poliana vai estar aqui onde nós estamos com a irmã Eliana no Evangelho segundo o Espiritismo. Pode ir em frente, lembrando que próximo programa você não pode perder. Daqui 15 dias nós vamos Voltamos ao Livro dos Espíritos com bastante informação na prática. Isso, novidades. Tá bom? Um abraço. Até lá. Tchau, queridos.